Fala, fera, tranquilo? Você gosta de corrida de Fórmula 1? Já parou para prestar atenção que quando a câmera que está filmando o carro muda a tomada, frente e costa, a impressão que você tem é que o motorista do veículo mudou a marcha? O barulho do motor é diferente quando ele está se aproximando e quando ele está se afastando da câmera. Alguma coisa mais ou menos assim. Imagina que eu sou a câmera e minha mão é o automóvel se aproximando. Lá vem o carro, olha ele chegando. Você saberia explicar o porquê? Pense antes de responder. E aí, fera? Já sabe o porquê? Deixa eu te dar uma dica que o Sheldon usou para falar sobre a própria fantasia em um episódio do The Big Bang Theory. E aí, depois dessa dica? Com certeza você já matou. Efeito Doppler. Pois é, o efeito Doppler acontece sempre que fonte e observador, e entenda aqui o observador como aquele que está escutando o som, sempre que fonte e observador têm movimento relativo. Se houver uma aproximação entre a fonte e o observador, o som que é percebido por ele terá frequência maior, será um som mais agudo do que aquele originalmente produzido pela fonte. Isso acontece porque as frentes de onda que atingem o observador chegam nele em intervalos de tempo cada vez menores. E por isso, a frequência percebida por ele é maior que a frequência original. Se, ao contrário, a fonte e o observador estiverem afastando-se um do outro, o que acontece é que essas frentes de onda demoram cada vez mais para atingir o observador. E por conta disso, a frequência percebida por ele é menor do que a frequência que é emitida. Se eu tenho uma fonte produzindo um som do tipo e ela está se aproximando do observador, você vai escutar alguma coisa tipo Se ela estiver se afastando, Frequências mais agudas indicam aproximação. E é exatamente por isso que quando você vê de frente o automóvel se aproximando da câmera, o ronco do motor fica mais agudo. E quando ele passa pela câmera e você começa a vê-lo se afastar, bruscamente a frequência diminui. Às vezes até parece que foi passando a marcha, mas não. O que aconteceu é que a fonte deixa de se aproximar e passa a se afastar do observador, que no caso é o microfone. E nesse caso, a velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento produzem efeitos diferentes. Lembre-se, aproximando-se aumenta a frequência, o som fica mais agudo. Afastando-se diminui a frequência, o som fica mais grave. E o que é que isso tem a ver com a prova do Enem? Acompanhe. Habilidade 1. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos. Atenção ao verbo, ferinha, hein? Reconhecer, olha o verbo, reconhecer fenômenos, na verdade, características ou propriedades de fenômenos ondulatórios. E olha o segundo verbo, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos. Aqui a gente falou do efeito Doppler e usou como exemplo a aproximação e afastamento de um automóvel e uma câmera que estava filmando ele. E a gente percebe aí que a aproximação produz um aumento na frequência, enquanto que o afastamento uma diminuição nela. Uma outra aplicação, um outro uso é, por exemplo, os radares que medem velocidade. A gente até já falou de radar aqui, se você quiser dar uma olhadinha na pílula 7. Lá a gente fala do radar utilizado para fazer a ecolocalização. Só que os radares, aquelas pistolas para medir a velocidade, além de localizar, eles também permitem que você saiba a velocidade do automóvel. Como ele faz isso? Há uma diferença entre a frequência emitida pela pistola e a frequência que é refletida pelo automóvel. Pela diferença entre a frequência emitida e a frequência recebida, é possível estimar com boa precisão qual a velocidade do automóvel. Mais uma vez, uma aplicação do efeito Doppler.
aqui chamado Doppler-Fizeau. Quando a gente fala de frequência sonora, frequências mais altas, sons mais agudos, frequências mais baixas, sons mais graves. Quando a gente trata de luz ou de outras ondas eletromagnéticas, o efeito Doppler-Fizeau faz um desvio e que, se a gente estiver estudando a cor, quando o desvio é para uma frequência maior, a gente chama de blue shift ou desvio para o azul. Quando a frequência diminui, indicando um afastamento, a gente chama de red shift. Isso é que permite, por exemplo, na astrofísica, saber se um determinado objeto celeste está se aproximando ou se afastando da Terra. Basta analisar o que acontece com a onda eletromagnética que caracteriza a cor desse objeto. Se o objeto está se aproximando, a frequência é maior do que a emitida. Se o objeto está se afastando, essa frequência percebida é menor. Tranquilo? E aí, entendeu alguma coisa na aula de hoje? Gostou? Já sabe, aqui embaixo tem um materialzinho, na verdade, o link para você pegar um materialzinho e estudar um pouco mais sobre o efeito Doppler. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito para poder acompanhar todas as videoaulas e todas as pílulas. E se você gostou, já sabe, dá aquela força para o projeto, dá aquele joinha, isso ajuda muito o projeto e me ajuda a estar cada vez mais instigado trazendo coisas para vocês. Vamos juntos, daqui até o final do ano, muitas aulas e muitas pílulas como essa. Até a prova eu quero você totalmente preparado. Lembre que você pode.